Good morning, good afternoon or good evening, my students. Eu sou o professor Fábio e hoje, por conta de uns probleminhas técnicos, eu tô com um problema com a minha câmera e tudo mais. Hoje a aula vai ser uma revisão, afinal de contas, com os Simple Tenses. E assim, turma, Simple Tenses é uma coisa bem simples. Eu vou rever algumas coisas, rever alguns procedimentos com vocês, na verdade. E dentro desses procedimentos dos Simple Tenses, a gente vai trabalhar principalmente alguns conceitos básicos. Recomendo que vocês, caso precisem de mais detalhes, de mais exemplos, vejam as aulas correspondentes. Isso daqui é só um apanhado geral de alguns conceitos, de algumas coisas para vocês. Então vamos começar com a definição do que é Simple Tense. Eu acho que isso aqui é o mais complicadinho, é o mais difícil da gente pegar. Por quê? Tem uma coisa que, pelo menos para mim, é muito importante, que tem relação com a ideia de tempos simples, tempos contínuos, tempos perfeitos e por aí vai. No inglês, a gente, assim como no português, basicamente tem três tempos de ação. Eu vou chamar de tempo de ação, mas essa não é a melhor nomenclatura para isso. Fiquem cientes desse problema. Quando a gente pensa nisso, nós temos passado, presente e futuro. Só que agora que reside alguns problemas. Enquanto em língua portuguesa os nossos tempos verbais eles são divididos em mais categorias, nós temos três grandes categorias, que é o tempo imperativo, o tempo infinitivo, o subjuntivo, o indicativo e o tempo imperativo, além das formas nominais, no inglês não tem essa divisão. E também não faz muito sentido. Porém, no inglês tem aqueles tempos que são simples e os não simples. Por que a gente diz que não simples? Porque quando você pensa, por exemplo, num tempo perfeito, num perfect tense, você tem mais informações dentro da atuação. Quando você pensa num tempo contínuo, você tem mais informações. Os tempos simples são exatamente isso que está aqui. Eles descrevem ou uma ação usual, no caso do presente, uma ação completa, no caso do passado, ou uma previsão de algo que vai acontecer, no caso do futuro. Só que não tem mais nada além disso. Só para título de comparação, imaginem, por exemplo, o perfect tense, o present perfect, por exemplo. Ele me indica uma ação no passado que se conecta com o tempo presente. Então, olha que diferença nós temos aqui. E é um conceito, inclusive, que em português nós não temos como ação verbal, mas a ideia nós entendemos. O past perfect, por exemplo, é uma ação no passado que acontece primeiro em relação a outras ações ou em relação a uma outra ação. O past continuous, falando de passado, é uma ação no passado que ela foi de tempo A até tempo B. Isso eu vou explicar melhor em outras revisões em tempos contínuos. Mas vamos nos concentrar aqui em tempos simples. Então, quando nós falamos de tempo simples, nós só temos uma ação no passado, uma ação no presente, uma ação no futuro, e sem maiores dados sobre isso. É claro que tem algumas especificidades aqui que a gente vai abordar nos próximos slides. Aí a divisão que a gente faz em inglês, ela é Past Simple ou Simple Past. Por que eu tenho essas duas nomenclaturas? Eu vou utilizar a primeira, mas muitos de vocês provavelmente conhecem a segunda. A diferença é muito mais de acordo com o gramático. E às vezes eu vejo uma preferência maior dos gramáticos de língua inglesa britânicos de usarem o verbal tense assim, past simple, present simple, future simple. E os americanos utilizam simple past, present simple ou simple present
e Future Simple, Simple Future. A gente tem, por exemplo, o que começa com simple, normalmente eu vejo em gramática americana. O que começa com tense, past, present, future, eu vejo mais em gramáticas de língua inglesa britânicas. Mas não é exatamente uma regra isso. Então, present simple são ações no tempo presente. Mas na verdade não é exatamente isso, já vão descobrir já já por quê. E future simple, ou simple future, são ações que ainda vão acontecer. Inclusive é o mais fácil desses três aqui. Aí, vamos falar do past simple. Past simple são ações no passado que já aconteceram. Parece-me redundante falar isso, mas em inglês essa é a explicação que eles dão muitas vezes para isso. Então, é uma ação que já ocorreu lá no tempo passado e é um tempo determinado, ou seja, eu sei quando ela aconteceu ou saber quando ela aconteceu é importante. E ela parece completa. Só que vamos a algumas observações. Nem sempre eu vou ter um tempo passado explícito nisso. Já desencanem se vocês virem, por exemplo, marcação de data. Nem sem marcação de data é prerrogativa de tempo do passado simples. Mas você tem ideia de que a ação já acabou. Então, uma dessas duas ideias, elas imediatamente vão aparecer. Se você tiver ideia de ação completa, não necessariamente você tem uma ideia de tempo. Mas se tem uma ideia de tempo, você tem uma ideia de ação completa na maior parte das vezes. Então, essa é a nuance, essa é a real do past simple. Mas por que eu estou insistindo tanto com esse past simple? Porque se vocês pensarem um pouquinho no que você tem de estrutura, principalmente quando eu expliquei para vocês do present perfect, para nós são mais ou menos a mesma coisa. Em inglês, não. Inclusive, o past simple é muito mais usado, principalmente no inglês americano. O present perfect ele é usado para coisas mais pontuais. Então, se a minha ação ela completou e ela não tem nenhum reflexo hoje, ou eu não continuo fazendo essa ação hoje, que seria indicativo de present perfect, eu tenho past simple. Para facilitar um pouco a vida de vocês, a gente vai ver no próximo slide uma linha do tempo. Eu vou explicar essa relação, porque a gente vai utilizá-la para os três verbal tenses. Então vamos lá. Essa é a linha do tempo. Onde eu coloquei o now, então preste bem atenção aqui onde tem este now, é indicativo de hoje, do tempo de agora, é o tempo presente, é o hoje. Agora, vamos ver aqui a relação do now. Se eu voltar no tempo e chegar até aqui, eu vou ter o chamado past simple. Por quê? É uma ação que ela começou e acabou neste tempo aqui. Ela não continua aqui, ela não tem influência aqui. Ou ainda pode ser uma ação que eu costumava fazer no passado. Aí eu utilizei o use to para isso. Então esse aqui é o passado simples. Vamos ver algumas regras gerais. Eu não vou pegar as regras de... Então vamos ver aqui um exemplo. I call you 3 days ago. Eu chamei, eu liguei para você há 3 dias. Ou 3 dias atrás. Então o verbo to call, que é esse verbo aqui, acrescenta somente o ed. Então, no problem here. I didn't call you 3 days ago. Eu não liguei para você há 3 dias. Então, note que eu coloquei o did not, eu didn't. Eu estou utilizando o short form aqui, mas poderia ser did not também. Mas eu estou partindo do pressuposto que fosse falado. I didn't call you 3 days ago. Eu não liguei para você há 3 dias. Então, note que o verbo to call, do contrário do que aconteceu no slide anterior, ele não recebe o ed.
Este é um erro muito frequente. E no caso no inglês, não faz diferença se o verbo é regular ou não, com exceção do verbo to be e do verbo to have, que você vai colocar, por exemplo, aqui no caso I wasn't, se fosse no caso, o verbo to be, ou no verbo to have seria I hadn't. Mas poderia ser também didn't have, que não teria nenhum problema. E para fazer a pergunta, did she call you 3 days ago? Ela ligou para você há 3 dias. Aqui eu não coloquei o I, porque ficaria meio esquisitinho, em termos de sentido. Mas poderia ser o I, tanto faz o sujeito aqui. E note que o call, ele não muda. Continua a mesma coisa. Agora vamos pegar um verbo que eu acho interessante. We learned how to dance samba last week. Nós aprendemos como dançar samba semana passada. Uma coisa que eu quero observar, eu quero deixar claro para vocês, é que todas as frases que eu escolhi, eu estou colocando indicação de tempo. Mas seria perfeitamente aceitável eu dizer assim, we learned how to dance samba. Perfeitamente aceitável. Por que seria aceitável não colocar marcação de tempo? Porque é que eu sei que o tempo que eu aprendi foi antes de hoje. Então a ação de aprender já acabou. E no caso, veja que o verbo to learn, ele é um verbo peculiar, porque ele pertence a uma categoria de pouquíssimos verbos na qual eu tenho duas formas possíveis. Uma forma regular, ou eu posso também, que é muito frequente aparecer em inglês, learned. Então, we learned how to dance samba last week. Então, o que isso quer dizer? We learned how to dance samba last week. Quer dizer que nós aprendemos como dançar samba semana passada, e aqui ele está como um verbo irregular. Se eu não estou equivocado, entra nessa categoria o verbo learn e o verbo dream. São dois verbos que você tanto faz com vocês escreverem. E qual vai ser o mais comum? Alguém pode me perguntar. Pelo que eu vejo escrito, a forma regular ela é preferível à forma irregular. Irregular eu só vi em textos muito formais. E existe uma coisa interessante no inglês que é a seguinte: se existe uma regra que eu posso variar entre regular e não regular, em inglês vai preferir sempre o regular, em termos de uso. Por quê? É uma coisa mesmo para você ficar lembrando. Mesma coisa do verbo to have. O had not ou did have, o did have ele é um pouco mais frequente, por exemplo. Só não é mais frequente porque como o had também forma o past perfect, então você acaba utilizando muito o had, mas no caso aí, como eu disse para vocês, tanto faz, mas um é mais comum que o outro em termos de praticidade, para eles. Na negativa, independente de qual for a forma, we did learn how to dance samba last week. Então, o did not e o learn volta para a forma base. Então, se ele for irregular, como no caso de learned, ele volta para learn. Ou regular learn, volta para learn. E na forma de pergunta, depende de qual for o sujeito, did they learn how to dance samba last week? Então, eles aprenderam como dançar samba na semana passada. Agora vamos ao caso do IED. O verbo to study, que é um verbo regular, termina com Y. Então, numa das regras de spelling, se termina em Y, o Y cai fora e vira IED. Então, she studied math last night. Ela estudou matemática na noite passada.
Então, foi o que aconteceu, ela estudou no problem here. E nesse caso, não faz diferença se é a primeira, segunda, terceira pessoa, também é outro erro muito frequente. Você só tem que prestar atenção nisso quando nós chegamos no present simple, que vai ser mais pra frente que a gente vai dar uma olhada nisso. Então, she studied math last night. Na forma negativa, veja, study volta com o yzinho aqui. Então, she didn't study math last night. Então, ela não estudou matemática na noite passada. Então, ela não fez isso. E na hora de fazer pergunta, did she study math last night? Ela estudou matemática na noite passada ou na noite anterior? Então, veja que o did aqui, o she, porque o sujeito não interfere em nada aqui, e o verbo volta para a base form. Agora vamos chegar a um verbal tense que eu acho que para muita gente... Assim como eu disse para vocês antes, temos linhas do tempo para isso. Então, aqui onde está o past simple. O present simple, ele indica o quê? Essa é uma ação que já aconteceu antes. Ela continua acontecendo hoje e ela vai continuar acontecendo no futuro. No geral, o present simple ele vem acompanhado de advérbios de frequência ou palavras que indicam a frequência, por exemplo, 2 times a week, once a day, frequently, always, never, hardly, seldom. Então, muitas vezes você tem essas palavrinhas para indicar, principalmente quando tem coisas que são habituais ou coisas que são fatuais. Agora vamos um pouquinho aqui na estrutura, que eu acho que é a estrutura mais chatinha. Para a gente poder aprender, então, como eu falei para vocês que tem umas piadas que envolvem o uso do present simple, eu coloquei aqui algumas piadinhas, vou explicar para vocês. E ajuda também um pouquinho a entender algumas nuances do inglês e tudo mais. Então, vou ler primeiro e a gente vai ver aqui. Eu coloquei aqui a bandeira da Suíça porque faz parte da piada, acredita em mim. What's the best thing about Switzerland? Então, qual é a melhor coisa sobre a Suíça? I don't know, but the flag's a big plus. Então vamos lá. Isso aqui vai ser muito esquisitinho. Eu vou fazer uma tradução literal para alguns de vocês e depois eu vou explicar por que a gente não faz tradução para essas coisas. Porque aqui eu trabalho com um duplo sentido. What's the best thing about Switzerland? Então, qual que é a melhor coisa sobre a Suíça? Então, note que o S, the best thing about Switzerland is. Então, eu tenho aqui um S, no caso com apóstrofo, porque em double A questions, quando eu tenho o verbo to be, que eu já falei para vocês que é a exceção, o S ou RE com o apóstrofo, eles são ok você utilizar, porque em inglês eles consideram isso aqui como sujeito. Mas é só uma particularidade aqui. Se você tivesse escrito what is, sim, esse apóstrofo também estaria correto. E I don't know, eu não sei. Olha o do not aqui. Mas a bandeira, but the flag is a big plus. Aqui reside uma explicação interessante. Big plus. Plus em inglês quer dizer mais. Sinalzinho de mais. Então eu estou dizendo que a bandeira é um grande mais. Só que a big plus em inglês quer dizer também uma outra coisa. Quer dizer assim, é aquilo que é uma vantagem, uma grande vantagem, um adicional interessante. Tanto que em inglês é muito comum dizer o seguinte, vamos pensar, inclusive, em currículo. Software knowledge is a big plus. Então, quer dizer,
ela é uma vantagem, ela é uma coisa muito boa se você tiver conhecimento de software. No caso, software development, conhecimento de software is a big plus. Então, quer dizer, a big plus, ou a plus, simplesmente, ele significa que é algo que é bom porque não é o mínimo exigido, mas é bom porque é a mais. E é aí que reside essa piada, quer dizer, qual que é a melhor coisa? Eu não sei, mas a bandeira é algo, é um acréscimo muito bom, mas é uma ambiguidade, porque a Big Plus pode ser lido como literalmente, então é um grande mais. Na verdade, isso aqui não é um plus, isso aqui é um cross, né? Mas chamam de plus justamente por causa da piada. Ou também pode dizer que a bandeira é algo muito bom, algo muito. Tanto que ele está perguntando qual que é a melhor coisa. Eu não sei qual que é a melhor coisa, mas eu sei que além da melhor coisa tem a bandeira. É isso que ele está dizendo. Ou, eu não sei, mas eu sei que a bandeira é um grande mais. E isso faz muito mais sentido se você lê e tentar interpretar no original. A tradução não explica essas coisas. Aliás, muitas piadinhas que vocês vão ver aqui, a tradução ela explica. Esse daqui eu particularmente gosto porque é mais fácil de te encaixar na realidade de vocês. A man tells his doctor. Então, veja que o verbo to tell, que é o verbo contar, aparece com o S, porque está na terceira pessoa do singular. O homem conta ao seu médico. Doc, help me. I'm addicted to Twitter. Então, um homem conta para o seu médico. Doutor, me ajude. Eu estou viciado no Twitter. Então, I'm addicted. Então, esse am. The doctor replies. Esqueci de colocar o vermelhinho aqui, mas olha o IES. Então, em vez de reply, que não é com isso, então o doutor médico responde. Sorry, I don't follow you. Então, o doutor. Aí também reside uma ambiguidade que. Esse é mais fácil de explicar. O médico responde: me desculpe, eu não consigo te acompanhar. É isso que follow you normalmente utiliza. Então, I can't follow you, I don't follow you. Quer dizer, eu não consigo entender o que você está falando. Você está falando muito rápido, você está falando de uma forma muito atropelada. Aí eu vou dizer assim, sorry, speak slowly because I don't follow you. Ou eu não consigo entender o seu pensamento está meio, tá meio fora de conexão. É isso que eu quero dizer. Porém, follow é uma expressão que aparece no Twitter, que é o seguir. Então, o doutor responde, eu não posso te ajudar, porque me desculpa, mas eu não estou te seguindo ao Twitter. Então eu não sigo você, então eu não posso saber. Então é uma duplicidade aqui que no inglês faz muito sentido. É claro que, assim, e piadas em inglês pra gente às vezes são meio esquisitas, principalmente quando são piadas linguísticas, mas acreditem, mesmo as piadas linguísticas do português para o inglês também eles são meio esquisitinhas. Particularmente eu gosto muito desse, porque envolve um verbo que não é tão conhecido por muita gente aqui no Brasil, mas no inglês se usa bastante. How do you stop an astronaut's baby from crying? Então, como você faz para um bebê de um astronauta parar de chorar? You rock it. Você dá uma balançada, você agita ele. Só que aqui, rocket também significa lançar foguete. Então, quer dizer, como que você faz para o bebê de um astronauta parar de chorar? Você lança ele num foguete. Ou você agita ele um pouquinho, ele para de chorar. Porque aquele ato de você pegar, balançar o bebê até ele dar uma acalmada. Então aqui nós temos os dois sentidos possíveis. Agora vamos chegar no Simple Future ou Future Simple. Quando eu digo que a ação ela não aconteceu, quando eu prevejo algo que vai acontecer. Aí alguém pode falar, mas teacher, isso não é parecido com o present simple? Não. Na aula sobre futuro, eu vou explicar os tipos de futuro no inglês, vou explicar melhor isso. Mas estejam cientes do seguinte, fica um pouco mais fácil quando vocês pensam nisso. Em inglês, quando eu penso em futuro
e eu acho que futuro é uma coisa bastante interessante nesse sentido. O Simple Future, ele indica o que nós chamamos de futuro geral, General Future, dos tipos de futuro. É aquele futuro que pode acontecer ou pode não acontecer. Enfim, eu estou dizendo que vai acontecer alguma coisa porque eu acho que vai acontecer. Em língua inglesa, eu posso ter futuros com maior ou menor grau de probabilidade ou de certeza sobre ele. É por isso que você vai ter o be going to, você vai ter o can, usado às vezes como futuro. E na boa, para a gente é muito difícil ter uma estrutura que me dê certeza. Exceto no português, o uso do presente com a ideia de futuro, que é igualzinho no inglês. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu viajo amanhã cedo, I travel early morning, é igualzinho. Mas aqui nós vamos trabalhar de futuro simples. O futuro simples é coisa que não aconteceu ainda, que talvez aconteça, ou quando eu prevejo, com base em qualquer coisa, não necessariamente precisa ser factual, algo que vai acontecer. E aí aqui também é a linha de como isso acontece. Nós já vimos aqui do past simple, nós vimos do present simple, e o futuro ele se localiza exatamente aqui, porque é uma coisa que ainda vai acontecer. Quando tiver acontecido, provavelmente vai entrar aqui. Quando estiver acontecendo, vai entrar no tempo perfeito, se for uma ação contínua. E as regras gerais são as mais fáceis. Você vai utilizar o will mais verbo para as formas na afirmativa. Will mais not mais o verbo na forma base para fazer negativa e o will antes do sujeito para fazer pergunta. Só isso. E é tão simples assim? É bem simples, não é nada assim do outro mundo isso daqui. E o mais interessante é que você tem um want, que ele é usado aqui, que a gente vai ver alguns exemplos. Então ele é tranquilo, você não precisa ficar se preocupando com pessoa. Por que razão? Porque o will é um verbo modal. Com modal verb, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Aí vamos a um exemplo. I will clean the windows. Eu vou limpar, eu limparei as janelas. Poderia ser she will, they will, tanto faz. Mark will, I am my father. Não tem diferença nenhuma. I will not clean the windows. Eu não vou limpar. Uma coisa que eu esqueci de colocar, gente, muitas vezes aparecem os dois L's e o not aqui. Eu acabei não colocando. Mas você pode ver em aula sobre o will. I will not clean the windows. Ou pode ser I won't, que isso aqui é mais comum. Pode ser I'll not, com os dois L's, apóstrofo e o not, também poderia ser. Também é bastante comum. I won't clean the windows, eu não vou limpar, eu não limparei as janelas. Vamos esquecer um pouco eu vou limpar, porque é uma coisa muito típica nossa aqui, principalmente de paulista. Porque eu vou limpar, as pessoas associam muito ao be going to, o que não está errado. Mas be going to não é exatamente isso. E aí a pergunta para a gente fazer aqui é: Will you clean the windows? Então você vai limpar, você limpará as janelas? Ou vocês, por mais de uma pessoa? Aqui não tem um contexto para isso. E bom, esse aqui é o nosso encerramento da aula, então eu queria só deixar claro que isso aqui é uma revisãozinha bem básica sobre os tempos simples. E, como eu falei, por limitações técnicas, por conta de estar sem câmera e tudo mais, hoje é só o PowerPoint. E eu espero que vocês revisem alguns simple tenses, isso aqui é super importante.
E é isso, meus alunos. Eu vejo vocês então na próxima aula e um grande abraço para todo mundo.